Mas, pastora, eu tenho a prática do homossexualismo. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Venha drogado. Venha viado, venha sapatão, venha o que quiser. Olá pessoal, tudo bem? Vivemos em um tempo onde as pessoas negociam o evangelho simplesmente para satisfazer os seus desejos. E eu quero reagir a um vídeo de uma pastora que fala que a pessoa que usa a verdinha, né, que eu não posso falar aqui esse nome, tem que usar mesmo e ficar com Cristo, ficar firme. Ah, se a pessoa está no homossexualismo, fique firme na fé em Cristo. Sabe, ela disse essas coisas exatamente em um podcast. E eu quero explicar para você o perigo de concordar com esse tipo de ideia. O evangelho é renúncia. O evangelho envolve muitas coisas que não é somente ler a Bíblia. Devemos praticar aquilo que nós estamos lendo. Mas eu quero reagir a esse vídeo e a gente vai comentar sobre esse assunto, tá? Olha só a barbaridade que essa pastora fala nesse podcast. Tenta pegar um pouco o raciocínio que ela está tentando trazer. Vamos lá? Vamos lá. A minha fanpage, aí ela pra Vita lá, não é o Facebook, é a fanpage. Lá eu tenho lá só quase 1 milhão de seguidores. Qualquer vídeo que você clicar meu, você não consegue ter paz. Porque você vai olhar e você vai ler um atrás do outro e é só lapada. Lapada, lapada. Só que diante de Deus, Mai, juro a você, se eu tivesse aí, eu não daria assim. Eu não faria isso, eu não faria isso. Eu não botaria isso, eu não botaria aquilo. E colocaram aqui, ela é linda e é mesmo, viu, gente? Eu não faria nada disso. Então, acho assim, talvez você que tá aí do outro lado se afastou, tá desviado por causa de críticas, de perseguições, ou por causa de uma enxurrada de haters que te acompanham na sua vida real e virtual. E eu tenho algo só pra te dizer aqui. Se prepare que agora vai vir uma enxurrada de ideias malucas, tá? Preste bem atenção. Não se afaste do amor de Cristo, independente de sua opção sexual, independente de sua religião, independente do que quer que seja. Mas, pastora, eu tenho a prática do homossexualismo. Fica firme com Jesus. Eu preciso falar alguma coisa? Eu acho que vocês já entenderam a mensagem, né? Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais, tá? Esse é o tipo de evangelho que algumas pessoas acabam acreditando hoje em dia. É tipo assim, olha, eu vivo no homossexualismo, eu gosto daquilo que eu faço, só que eu amo a Cristo. Só que aquele que ama a Cristo tem que renunciar os seus desejos, as suas vontades. Se eu sou um servo de Cristo, se eu tenho o perfume de Cristo e tenho o caráter dele, eu tenho que viver conforme ele andou. Agora, como que eu digo que eu sou cristão e continuo na prática do homossexualismo? Ou você é frio, ou você é quente. Não dá para ser morno. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não tem meio termo. Mas vamos lá, ela vai falar mais coisas, tá? Pastor, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastor, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Gente, eu vou embora. Eu vou embora desse vídeo porque eu não aguento ouvir tanta heresia. É muita heresia, gente. É uma falta de entendimento bíblico que é impressionante. Eu não sei o que acontece com essas pessoas que acham que pode inventar um evangelho conforme os desejos delas. Gente, que evangelho louco é esse? Que Bíblia que essas pessoas estão lendo? É a Bíblia versão freestyle? Eu não sei que tipo de Bíblia essas pessoas estão lendo. Fica firme com Jesus, apresenta ali o seu pó. Que loucura! Sabe o que acontece? O cara tá assistindo esse podcast, ele é viciado em drogas e fala o seguinte, não, eu posso ficar viciado então, desde que Jesus esteja no meu coração. Entenda algo pelo amor de Deus. Jesus não é açougueiro, ele não quer somente o seu coração, ele quer a sua vida. Ele quer a sua vida. Ele entregou a vida dele por nós, então devemos entregar a nossa vida em favor dele. Entende? Agora, não, Jesus quer apenas o meu coração, então eu posso praticar essas coisas ilícitas sem se preocupar com o meu pecado. É o que ela está ensinando. Uma pessoa que vive cheiro do pó, você acha mesmo que ela está firme em Cristo? Não tá. Não tá. Mas
tem coisa pior, tá? Vamos lá. Porque na hora certa, no tempo dele, ele vai fazer. A minha mãe era alcoólatra. E a minha mãe, quando se converteu, no primeiro dia ela largou toda a cachaça dela. E ela tem mais de meia década comigo que não sabe botar um álcool na boca, porque Deus libertou ela. Mas tem pessoas que Deus não trabalha assim. Eu ganhei a alma da minha tia pra Jesus. E minha tia era usuária não só de maconha. Minha tia se converteu, continuou usando a maconha dela e foi uma guerra pra ela largar. E hoje a minha tia está se vendo liberta disso. Olha só o perigo que é de ouvir, por exemplo, um podcast com essa mulher, essa pastora, e aceitar tudo que ela diz. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a nossa experiência não anula as escrituras. Existe um método muito eficaz para a conversão, que é o arrependimento. O que é o arrependimento? É quando você abandona suas práticas e nunca mais volta a fazer aquelas coisas. É isso que é arrependimento. Agora, uma pessoa que diz que foi salva, que confessou o nome de Cristo e não abandonou o álcool, o homossexualismo, as drogas, não é uma pessoa salva. Essa pessoa não nasceu do Espírito. É apenas uma pessoa que está vivendo segundo as suas emoções, sabe? Não é uma conversão. Daí ela vai usar o testemunho dela para que todo mundo faça igual. Não é assim, tá? Deus trabalha com as pessoas de formas diferentes. Agora, pegar a minha experiência e dizer que todo mundo tem que fazer dessa maneira, aí é um erro. O que nós devemos ter como base, regra e prática de fé é a Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz. Como que nós devemos agir diante de uma situação, por exemplo, de uma pessoa que é viciada? Vamos na Bíblia. Então, é a Bíblia que é a nossa bússola. Agora, a gente vai navegar na internet, acessar o YouTube e ver um podcast e usar aquela estratégia daquela pessoa que se converteu, às vezes não vai dar certo para aquela pessoa que está viciada. Então, o principal remédio para essas pessoas é exatamente a palavra de Deus que vai curar essas pessoas. E o Espírito Santo vai convencê-las do pecado e do juízo de Deus. Agora, falar que isso daqui vai dar certo para todo mundo, aí é demais. Aí é demais. Você tá entendendo que se eu falar assim pra você, eu vou entrar no batismo agora. Se eu falar assim pra você, você não pode aceitar Jesus, porque você é lésbica, porque você usa maconha, porque isso, porque aquilo. E quando que você vai aceitar? Quando você deixar o seu pecado? Como que uma mulher dessa é pastora? Na verdade, nem existe pastorado feminino. Isso já é uma desobediência a Deus. O que deve acontecer é o seguinte: a pessoa que quer aceitar Jesus Cristo, em primeiro lugar, ela deve abandonar aquelas práticas. Não tem como você crer em Cristo, aceitá-lo como único e suficiente Salvador e viver no homossexualismo. Entende? Porque o evangelho, gente, não é um hobby, não é algo bonitinho, é uma renúncia. Entende? É você levar a cruz de Cristo, passar pelas mesmas coisas que ele passou. Sabe, não é fácil ser cristão. O que ela está ensinando é o seguinte: olha só, para você aceitar Jesus, basta você levantar as suas mãos, confessar o nome dele, e você pode continuar no pecado e lutando contra esse pecado. Não é assim que funciona. Se uma pessoa era prostituta, quando ela aceita Jesus, ela não pode ser mais prostituta. Uma pessoa que era homossexual, ela não pode continuar com essa prática depois de confessar o nome de Cristo. Entende? É uma nova vida. A Bíblia nos diz, é uma nova vida, uma nova criatura. Uma nova criatura está dizendo o seguinte, que a pessoa não deve mais se lembrar do pecado que ela cometeu anteriormente e que ela deve viver agora uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida é de renúncia. Aquilo que eu praticava que era errado, eu não posso praticar mais. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Então, o que ela está dizendo aqui é um absurdo, tá? Vinde a mim como tu estás, venha. Venha drogado, venha viado, venha sapatão, venha o que quiser. Eu estou aqui para te receber. Venha ladrão, venha tudo. Deixa que eu trabalho na tua vida. A pessoa pode vir da forma que ela tá, né? Então a pessoa pode estar alcoolizada, drogada, viver no homossexualismo. Só que ela não deve permanecer da forma que veio. Porque quando você tem um encontro com Jesus, algo diferente acontece. E se não acontece algo diferente é porque você não teve um encontro com Jesus. Todas as pessoas que eu conheço, quando tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Porque quem transforma é Cristo. E quando Cristo transforma, ele muda completamente. Não tem meio termo, ele muda da água para o vinho. Olha só, eu quero ser bem enfático sobre o que eu vou falar agora. O que essa mulher está ensinando são doutrinas de demônios, tá? Não tem nada a ver com as escrituras.
É um evangelho conforme a vontade dela. Então tome muito cuidado com esse tipo de testemunho. O testemunho pessoal não anula a Bíblia. Deixa. É igual o batismo. João Batista mandou alguém fazer curso pra batizar alguém. Não, mas ele mandou as pessoas se arrependerem de seus pecados. Lembre-se que João Batista batizava em prol do arrependimento. Então, olha, eu batizo, tá, para o arrependimento, mas Jesus iria vir, né, iria batizar as pessoas com fogo e com o Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo, vida eterna, salvação, e fogo, condenação. Era isso que João Batista estava pregando. Então, antes de batizar, ele falava o seguinte: vocês devem se arrepender. Então, quando a pessoa se arrepende dos pecados, a pessoa vai lá e se batiza, entende? Mas ela já começou errado, né? Mas vamos lá. É só ler a Bíblia, gente. Me prove na Bíblia. É. Não, Jesus mandou alguém fazer curso, Mai. Mas você só pode entrar em certas igrejas e ser batizado se você fizer tanto curso. Na Assembleia de Deus eu não fui batizada. Demorou anos pra poder me batizar lá. Olha, gente, foi duro de assistir esse vídeo, tá? Eu confesso pra vocês que eu quase saio do vídeo. Foram muitas heresias, um falso ensinamento. E isso é muito preocupante porque, querendo ou não, né, ela é uma pastora, ela discipula as pessoas, ela ensina as pessoas. E como que você pode ensinar essa forma de evangelho sem se preocupar com o que realmente é o evangelho genuíno? Ela está ensinando ali que a pessoa pode viver na prática do homossexualismo, usando drogas sem problema nenhum, desde que essa pessoa fique firme com Cristo até ela se libertar completamente. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Essa pessoa já tem que estar liberta dos seus pecados, principalmente se tratando de pecados sexuais e também de vícios. Porque aquele que nasceu de novo tem uma nova vida, uma nova esperança, uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver tem como objetivo engrandecer o nome de Cristo, com a nossa forma de falar, de se vestir, e por aí vai. Então é uma mudança radical de vida, é uma metanoia, ou seja, mudança de mente, transformação, renovação. E como que a gente pode estar em Cristo e ao mesmo tempo estar no pecado? Não tem como. É claro que Cristo perdoa os nossos pecados, só que não tem como a gente, por exemplo, viver no homossexualismo ou na prostituição ou usando drogas e falar o seguinte: não, o importante é que eu estou em Cristo. Mas quem está em Cristo não comete esses pecados. Até pode, às vezes, cair no pecado, mas vai se arrepender e não vai cometer novamente. Essa é a diferença. O que essa pastora está ensinando é o seguinte: independentemente do pecado que você está sofrendo, continue, desde que você não largue a Cristo, porque com o tempo você vai vencer. Não! Como que vence o pecado? É lutando. É lutando. Agora, você abrir mão do evangelho para dar ocasião à carne, gente, isso daí é pecado. Tipo assim, eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou salvo. Engano seu, porque uma pessoa que foi salva, ela luta contra o pecado, ela não se prostra diante do pecado. Essa é a diferença. Então, cuidado com aquilo que você ouve por aí. Nem todo testemunho que você ouve por aí e ensinamento vem de Deus, tá? Tome muito cuidado. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.